Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Como eu falei no vídeo anterior, que a gente ia falar um pouquinho sobre como seria destruída a tecnologia, né, antes da volta de Cristo, né? Antes da volta de Cristo. Por que você tem que entender que a tecnologia vai ser destruída antes da volta do Senhor Jesus? Bem, há pouco tempo atrás, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, você viu que os homens utilizaram-se de tanques de guerra, cavalo, gente de a pé, mas também se utilizou muito de aviões, né? Helicóptero. Então, se proceder daqui para frente, por exemplo, alguma guerra, ainda nos dias atuais, vamos dizer assim, você vai ver muitos aviões voando, né? Jatos, caças, aeronaves, né? Muito bem equipadas, né? Para trazer destruição na Terra, né? Então, nesse tempo, por exemplo, você vai ver isso. Por conta da evolução da tecnologia, você vai ver muitos equipamentos, né, de guerra, né? E todos sendo controlados por meio da tecnologia, isto é, pela internet, né? O camarada de dentro de uma sala, ele pode, né, destruir uma nação inteira, né, em poucos minutos. Um, dois, três cliques, né, no computador. Então isso é algo muito perigoso, né? Muito perigoso, né? Então, nisso a gente vê que tem um controle de Deus, né? Deus é absoluto sobre todas as coisas, né? Porque existem homens perversos, existem homens maldosos, né? A ganância por causa do poder, né? Então, como a gente vê nos filmes, né? É uma apertadinha num botão, bum, né? Pode destruir um país inteiro, né? Com uma bomba atômica. Mas, quando Cristo estiver voltando, como eu falei no vídeo anterior, você está vendo a luz aqui, o desenho, né, o mapa que eu coloquei aí. A gente falou de algumas coisas relacionadas ao rio Eufrates se secando, quem são os reis que vêm do Oriente, né? Então, se você não assistiu, é o vídeo anterior a este, né, que eu gravei. Fala dessa situação. E eu falei um pouquinho da segunda volta de Cristo, né? Que quando Cristo voltasse, todo olho conseguiria enxergar Jesus, mas sem a tecnologia, né? É um outro método, né, que vai acontecer na Terra. Eu expliquei no vídeo, né? Vou falar disso em outro momento, em específico, né? Porque agora eu quero falar da tecnologia, né? Claro que envolve, mas não dá para mim entrar agora nesses detalhes. Como seria que todo olho verá Cristo voltando, né? Então, se na época que Cristo está vindo, né, as nações estão congregando, né, estão se ajuntando para pelejar contra ele, e ele está chegando. Primeira coisa que você tem que observar, por que os homens estão indo a pé, por terra, né, até Israel, para cercar Israel? Não tem caminhão, não tem tanque, não tem aeronaves poderosas? Ou seja, quando Cristo, né, manifestar a glória dele, a luz começar a brilhar, esses famosos sensores de radares, né, que captam um objeto a longa distância, milhares de quilômetros, né, tem um objeto se movendo em nossa direção, temos tanto tempo de minutos ou de horas para decidir o que a gente vai fazer com aquele objeto, se a gente vai destruir, se a gente vai remover, se a gente vai permitir, vamos calcular onde que ele vai cair. Se ele for cair em terra no meio do mato, deixa ele cair, e a gente não estraga a munição. Mas se aquele objeto vir contra nós no meio da urbanização, uma área urbana, então a gente tem que tentar destruir esse objeto. Ou seja, quando Cristo brilhar, que começar a vir, seria uma boa hora deles tentar mandar um míssil por meio da tecnologia para destruir Cristo vindo. Entende? Por que eles não fazem isso? Porque nessa hora não tem mais tecnologia, né? Então o objetivo desse estudo, desse vídeo, é mostrar como que vai ser feita a destruição da tecnologia, né, nos nossos dias futuros aí para frente. Como que Deus vai trabalhar, né, por meio da igreja para destruir isso. Porque essa tecnologia que a gente está vendo ela avançar de uma forma muito rápida, né, vai chegar um ponto que ela vai nos escravizar mais ainda do que já está escravizando, né? Vamos colocar, já tem câmeras com todas as partes, né, nos filmando, né? Já estamos num Big Brother literal, né, no mundo, né? O Big Brother já está acontecendo, né?
há alguns anos atrás, aí, não lembro nem quanto tempo faz, mas faz tempinho já, que começou lá o Big Brother, outros programas que eu nem lembro o nome, que falam, né, de vigiar pessoas em certos lugares, né, com a câmera, tudo que eles estão fazendo. Aquilo era um anúncio do que ia acontecer no mundo, né? Então o diabo vem sempre mostrando através da televisão, através dos meios de comunicação, quais são os planos dele, o que ele tem que fazer com a humanidade. Nos filmes a gente vê isso, né? Então vai ter um momento que vai ficar cheio de robozinho, de drone, sei lá, que tipo de coisa que eles vão inventar, para ficar nos observando, nos cercando, né? E saber o que exatamente estamos fazendo, o que estamos falando, né? Além deles nos observar, vão nos ouvir o que nós estamos falando, né? Então vai ser algo terrível contra nós, né? Então a própria igreja vai dar um jeito nisso, né? Assim como Deus já destruiu lá no passado, no Gênesis, né? Quando Nimrod tentou edificar uma torre, só que a edificação de Nimrod dependia da comunicação das pessoas, né? Havia apenas uma linguagem em toda a terra. Então em toda a terra se falava numa linguagem, isto é, Nimrod dava ordem, né? Vá atrás de pessoas, busque pessoas, que eu quero mais pessoas para trabalhar na minha torre, na minha edificação. Quanto mais nós estivermos unidos, uma só linguagem, um só pensamento, um só objetivo, a torre vai ser edificada e a gente vai atingir os céus, né? E os nossos nomes vão ser célebres, vamos ser famosos. Então Deus precisou fazer o quê? Desçamos e confundamos a sua linguagem. Deus desceu e confundiu a linguagem deles. E eles não puderam mais edificar essa torre. Assim vai acontecer de novo, né? Deus vai, por meio da igreja, vai descer, já desceu na verdade, né, por meio da igreja. Ele está através do Espírito Santo, né? Vai fazer o quê? Começar a cortar a comunicação dos homens, isto é, tecnologia, né? Para que eles não entendam o que o outro está falando. Foi o que aconteceu na Torre de Babel, né? O camarada está em cima do andaime, o outro está embaixo com a argamassa, com a massa, o outro com o tijolo. Só que, como eram pessoas de todos os lugares que Nimrod caçava e levava escravizado para trabalhar naquela obra, né? Obrigatoriamente, o cara está em cima do andaime lá e o outro está com o chicote do lado. Se ele não trabalhar, o chicote desce no lombo, né? Aquele estrangeiro em cima do andaime, passa 15 tijolos aí para mim. Só que a linguagem mudou. Aí o que está no chão fala, o que será que ele falou? Vai lá e pega uma gamela de massa. Aí o que está dizendo, eu não quero massa, eu quero tijolo. Já começa a alterar o tom de voz, né? Ou seja, começa a ter brigas, né? Porque as comunicações não começam a funcionar, entende? Da mesma forma vai acontecer nos últimos dias. Quando Deus começar a cortar a tecnologia, as informações não vão ser mais como era antes, né? Não vão entender a linguagem um do outro. E aí vai cair naquilo que os profetas estão dizendo, né? A importância dos profetas aí nesse tempo. E aí a espada de um se voltará contra o seu próximo, né? Isso dentro do reino da besta. Um vai começar a matar o outro, aquela matança de homens, né? Coisa terrível, né? Por quê? Porque não está entendendo o que o outro está falando. Entende? Mas vamos lá. Como que vai começar esse procedimento? Então, qual que é o primeiro passo para a gente começar a entender essa maneira do Senhor Deus cortar essa tecnologia? Primeira coisa que vai acontecer é quando abrir o primeiro selo. Mas, irmão, o primeiro selo já não abriu? A gente já não estamos em princípio de dores? Veja bem. Quando é mencionado o princípio de dores na palavra, principalmente Mateus 24, aquele princípio de dores não está falando para o mundo, entende? Muitas catástrofes, muitas coisas ruins que estão profetizadas na Bíblia, né? Não é para todo o mundo. Não é para pessoas inocentes, entende? Deus não leva o ser humano, né, os seres humanos, o seu tempo de ignorância, entende? Tem muitas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. E Deus não vai trazer praga em cima dessas pessoas só porque eles não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, entende? Deus é justo. Mas quando fala princípio de dores, está falando de princípio de dores para a igreja. É isso que você tem que entender. Então o princípio de dores ainda não começou para a igreja. E quando é que vai começar? Vai começar quando tiver a abertura do primeiro selo, que vai ser um decreto aí, né, de uma espécie de governo único na Terra, entende?
Mas isso vai ser só os que estiverem meditando na palavra, meditando nos profetas, estudando piamente a palavra, que vão conseguir identificar esse governo único na terra, entende? Não vão ser todas as pessoas que vão conseguir entender aquilo como o anticristo. Até porque ele vai vir como mocinho, né? Ele não vai vir de chifres, ele não vai vir de fantasiado de dragão, ele não vai vir fantasiado de um demônio específico, né? Entende? Para você entender melhor, né? Para nós homens, o diabo não vai aparecer de chifre de rabo para nós, ele vai parecer uma mulher bonita, uma mulher sedutora, entende? Atraente. É dessa forma que ele vai aparecer para nós. Para as mulheres irmãs, ele não vai aparecer de chifre e de rabo. Ele vai aparecer um homem esbelto, né? Um homem bonito, um homem atraente. Um homem que chame a atenção, né? Prenda a atenção das mulheres. Então é nesta forma que ele vai aparecer por mundo. Alguém que vai chamar a atenção, né? Entre aspas, vai ser um governo que, de uma certa forma, vai trazer paz. Vai alegrar, o povo vai alegrar com a palavra dele, né? As promessas, né? Aquilo que ele vai falar como política, a sua propaganda eleitoral, vai agradar muita gente. Então, esse vai ser o governo único, mas apenas alguns escolhidos vão identificar como anticristo. Isto é, aqueles que estiverem observando os profetas, estudando o Apocalipse, estudando a palavra do Senhor Deus, em detalhes, né? Para identificar esse camarada, né? Entende? E quando a igreja identificar esse camarada, ela vai começar o quê? A anunciar, certo? Amós, capítulo 3, verso 3 e verso 4. Se o Senhor Deus falou, quem é que não vai profetizar? Se Deus falou, quem não vai anunciar, né? Isto é impossível o ser humano estudar, meditar na palavra, receber conhecimentos e entendimentos acerca dos últimos dias e não anunciar, entende? Outra coisa, né? O mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, no verso 7, o profeta Amós, o Senhor Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos o que ele vai fazer. Isto é, se o anticristo está para aparecer, ele vai revelar para os seus eleitos, para os seus santos. O príncipe está chegando. Está ali o príncipe. Ele vai começar a anunciar. Ele vai começar a propor paz. Entende? Ele vai falar com a sua igreja. Ele se comunica com a sua igreja. Entende? Não vai ser algo repentino. Não vai ser algo que vai pegar a igreja de surpresa. E quando eu falo igreja, eu falo a igreja do Senhor. A igreja que estiver meditando, a igreja que estiver na palavra. Entende? Muito bem. Quando esse camarada aparecer, a igreja vai anunciar. Isto é, vai começar a profetizar. Vai começar o quê? O ministério profético das duas testemunhas. E aqui está um assunto que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, precisa estudar sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11. Quando é que elas vão começar a tocar? Quem são elas? O que elas vão profetizar? Contra quem elas vão profetizar? E por que elas vão profetizar? Em quanto tempo elas vão profetizar? Como elas vão morrer? Entende? E a palavra diz o quê? Que essas duas testemunhas vão profetizar, vão anunciar, vão acusar, vão denunciar, vão mostrar, vão revelar a obra do anticristo. Entende? E elas estão ali para desfazer as obras do diabo, inclusive, né? Por 3 anos e meio elas vão profetizar. Na metade da semana o anticristo se revela para o mundo, ok? E aí começa a grande tribulação. Começou a grande tribulação, terminou o ministério das duas testemunhas, certo? Mas por que começou a grande tribulação? Porque nesse momento já não tem mais tecnologia, né? O dragão, a antiga serpente, o diabo já não consegue mais visualizar a igreja por meio de tecnologia. Por isso começa a grande tribulação, ele começa a perseguir na terra, uma perseguição implacável, né? Contra as duas testemunhas que profetizaram por 3 anos e meio, e vai acusar elas, né, de dano na terra. De uma certa forma, é as duas testemunhas que vão causar dano, vão causar tormento para a terra, né? Mas muito bem. Então vamos falar um pouquinho do primeiro selo, segundo selo e terceiro selo. Primeira trombeta, segunda trombeta e terceira trombeta. Por quê? Até a quarta trombeta, né? Então, nesses 3 anos e meio das duas testemunhas profetizando, tem que se cumprir 4 trombetas. Olha só, 4 trombetas em 3 anos e meio. 8, 9 meses de uma para outra, né? Eu não sei como que vai ser a sequência, como é que o Senhor Deus vai distribuir isso, né?
ou se vai ser uma em cima da outra e as consequências vão se dar durante 3 anos e meio, né? Mas o fato é que quando abre o primeiro selo, apareceu o anticristo, né? Certo? O anticristo. Apareceu o anticristo, a igreja denuncia, tá ali o anticristo, ok. Neste mesmo ano, em poucos meses de governo desse anticristo, qual que vai ser a primeira trombeta? Porque os selos estão em paralelo com as trombetas, né? Você vai ver que quando toca, abre o sétimo selo, também é tocada a sétima trombeta, certo? No sétimo selo vai ter vozes, relâmpagos, trovões e mais algumas coisas lá. Na sétima trombeta as mesmas coisas acontecem. Então o sétimo selo está em paralelo com a sétima trombeta. As taças, na verdade, né, a gente não pode achar um termo longo para elas porque elas se dão em pouco tempo, né? Um dia, talvez 2 dias no máximo, né? As 7 taças, né, que é a ira de Deus. Selos e trombetas dão um zoom na ira do inimigo contra a igreja, tá? Tem que entender essa parte, né? Então, grande tribulação não é ira de Deus na terra, tá? Grande tribulação é ira do diabo em cima do povo. A ira de Deus começa só depois da sétima trombeta, quando começa a cair as taças, né, que é flagelos, diretamente de Deus contra os ímpios, né, os maus. Então, esse primeiro selo vai aparecer o anticristo, a igreja vai denunciar, e automaticamente tem que se cumprir já a primeira trombeta. E o que acontece na primeira trombeta? Vai acontecer queimaduras em alguns elementos da terra. Vai ser queimada a terça parte das árvores. Terça parte das árvores, né? E a árvore fica de pé, né? Árvore verde. Se vai queimar a terça parte de árvore de pé, árvore verde, quanto mais as árvores secas, né? Árvore seca, galho seco, essas coisas, vai queimar tudo, certo? E essa informação é preciosa, tá? Vai queimar a terça parte das árvores. Guarda essa informação. Vai queimar a terça parte da terra. Mas não é terra, pó, não é poeira que vai pegar fogo. Terça parte da terra no sentido de coisas queimando em cima da terra, né? Algumas matérias-primas sendo queimadas, né? Na terra, tá certo? Aí você pode considerar casa de madeira, todo objeto que é perecível ao fogo, né? Vai ser queimado nessa primeira trombeta, né? Até porque o sol vai descer um pouco, né? Já na primeira trombeta, não está escrito aqui, mas Isaías fala que o sol vai descer um pouco, né? Vai ser permitido ele queimar os homens. E a terça parte da erva verde, que são pessoas, né? Erva verde não é mato, não é coisa de comer, não, tá? De semente, não. Erva verde são pessoas, aqui no Apocalipse, tá? Se você fazer uma pesquisa sobre erva verde, você vai ver que são pessoas sendo queimadas. Então, primeira trombeta ali no primeiro ano, na metade do primeiro ano do anticristo, de reinado dele, de governo, já vai estar acontecendo essas coisas. Terça parte da erva, que são pessoas, terça parte de matérias-primas da terra e terça parte das árvores. Guarda essas informações. Isso já no primeiro selo e primeira trombeta. Ok. Passou alguns meses, abre o segundo selo. O que vem no segundo selo? Cavalo vermelho, vem guerra. Por que vem guerra? Porque aquela queimadura vai causar danos, né? Vai causar confusão. E a gente precisa achar um culpado, né? Como o governo é um governo mestre em intrigas, né? Alguém que gosta de confusão, alguém que gosta de causar, né? Vai trazer consigo guerras, né? Que vai ser trazido guerra no mundo. E guerra nessa época, a tecnologia ainda está forte, né? Não foi destruída ainda a tecnologia, então tem tecnologia. Se tem tecnologia, a gente vai ver, né, aviões, né, para lá e para cá, cruzando os céus, mísseis caindo para tudo quanto é lado, né? Bombas, né, perigosíssimas. E o interessante é que a segunda trombeta mostra uma montanha ardendo em chamas, né, caída no mar. Caída no mar. Olha só que interessante. E o que vai acontecer com essa montanha caindo no mar? Vai destruir a terça parte das embarcações, né? Isso é, o transporte de alimento, de comércio, de produtos já vão começar a ficar escassos, né? Porque se você perde a terça parte de embarcação no mundo, isso vai ter consequências no mundo também, né? No mundo do transporte de alimento, de todo o material, toda a matéria-prima, né?
Então você já vai ver que vai ter um dano aí. Segunda trombeta, né? Morre a terça parte de animais, isso inclui alimento, né? Que são peixes, né? Quantas pessoas não sobrevivem de peixes, né? Tirando alimento do mar. Não só alimento, como pessoas que estarão nesses barcos, né? Terça parte da embarcação, tanto passageiro, quanto pescador, quanto morador ou viajante, né? E também terça parte dos navios, terça parte dos animais e peixes, né? E claro, um detalhe, né, importante, né? Aonde é que você acha que vai implodir esses mísseis quando eles caem no mar? Para quem estuda como é que é feita a comunicação mundial, que são cabos submarinos debaixo do mar, né? Cabos de mais ou menos dessa grossura assim, ó, que são passados, né? São todos trançados, né? Por baixo dos mares, né? Cheio de cabos desta forma. Isso é o que? A comunicação, né? De tecnologia, de e-mails, toda a comunicação está ali, telefone, energia elétrica e tudo mais. Tudo por mar, né? Porque você pensa bem, o cabo de energia elétrica, por exemplo, como que ele vai passar de uma nação para outra, no sentido de comunicação, porque tem que ter essa comunicação, né? Por cima da água sem ter um apoio. O fio vai criar aquela famosa curva, né? Aquela barriga que chama de flecha, né? E vai tocar na água, não pode tocar na água, né? Ou seja, cabos, né, que vão por baixo da água, né? Tanto a energia quanto o telefone, a internet e tudo mais é por baixo. Então esses mísseis caindo no mar, onde que vocês acham que vão atingir? Vai atingir a comunicação. E eu acredito até que o Senhor Deus vai direcionar o míssil para ir justamente lá, para danificar a comunicação, para eles não entenderem a comunicação, como foi feito na época de Nimrod, né? Então ali já começa a perder a força da comunicação, a internet começa a estragar, né? Vamos falar assim, opa, o negócio começou a ficar feio, né? Por causa do míssil estar caindo. Agora, uma coisa interessante que eu me esqueci de mencionar, que aconteceu na primeira selo e primeira trombeta, dentro da queimadura, que na verdade tem um texto em Isaías que eu quero ler para você. Isaías 34, versículo 8, 9 e 10, eu vou ler, que está falando da destruição mesmo, dessa época. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião, né? Então, o povo inimigo sempre causou danos, né, no povo de Deus, e Deus nunca se vingou, né? Parece que Deus está quieto, né? Salmo 83, o salmista fala, né? Não te cale, ó Deus, né? Não fique quieto aí parado. Faça cair sobre eles as mesmas coisas que eles estão fazendo cair sobre nós. Nós estamos sendo punidos, né? Injustiçados na terra. Não te cale, ó Deus, né? O Salmo 83 está desta forma lá, né? E fala o nome das pessoas, das nações ainda, né? Que ele está falando, né? As mesmas nações que estão aqui, ó, no vídeo que eu falei anterior, ó, né? As 10 nações, né? Se você for lá no Salmo 83, você vai encontrar essas nações aqui, ó. E o salmista falando contra essas nações, né? Para Deus não se calar. Muito bem. Verso 9, né? Os ribeiros de Edom se transformarão em pinche, né? O pinche é o petróleo bruto, né? Petróleo bruto. E o seu pó é enxofre. A sua terra se tornará em pinche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ali ou por ela. Ok. O que tem a ver isso? O que tem a ver é queimadura, né? O Senhor Deus, essa queimadura, como eu falei anteriormente, as matérias-primas iam ser queimadas, inclusive o petróleo, né? Na primeira trombeta. Petróleo sendo queimado. E o que isso significa, petróleo? Petróleo é combustível, né? Ou seja, o meio de deslocação vai faltar combustível. Isso na primeira trombeta, né? Queimando combustível a rodo. E a palavra está dizendo aqui que o combustível ali na região da Arábia Saudita, né? Vai começar a pegar fogo e não vai ter como apagar, porque o fogo vai atingir a fonte, né, onde está o petróleo, e ali não tem como se apagar aquilo, né? E o interessante, se você pesquisar quem está no ranking mundial, em primeiro lugar em exportação de petróleo é a Arábia Saudita. Segundo lugar está o Iraque. Então o país que mais exporta petróleo no mundo é a Arábia Saudita. E esta, na primeira trombeta, já vai ser danificada. Ou seja, muita gente vai ficar sem combustível nessa época. Na primeira trombeta, hein? No comecinho da profecia das duas testemunhas. Muito bem. Então a gente estava na segunda trombeta.
o mar foi ferido, inclusive os cabos que colocam, tem a comunicação, são responsáveis pela comunicação do mundo, né, dos continentes, tá? Isso mostra que não existe satélite, né? Naquela época, agora não tem como provar, né? Naquela época vai ser mostrado, né, vai ser explícito que não existe satélite no céu, né? Não existe satélite no céu, né? Essa ideia de satélite no céu, o homem nunca foi para a Lua, né? Vai descobrir que a Terra não é globo, né? Que a Terra é plana. Porque se tivesse satélite no céu, não precisaria de antenas, né, de comunicação, uma perto da outra. Várias cidades, né? Várias antenas de comunicação, né? Dentro de apenas uma cidade, né? E uma antena direcionada com a sua, eu não sei o nome que usa aqui, né? Mas tudo em 90 graus, para pegar, captar energia de uma para outra, de uma jogar para outra e assim por diante, entende? As comunicações ficarem perfeitas, né? Mas uma pertinho da outra. Se tivesse satélite no céu e não precisasse desses cabos submarinos de meios de comunicação, as antenas teriam que estar viradas para cima, ó, para receber o sinal do céu do satélite, entende? Ou uma assim e a outra aqui, né? Mas na verdade não precisaria dessas de assim, porque se o satélite está no céu, todas as antenas de comunicações estariam com a boca para cima, assim, ó, pegando o sinal do céu. Daqui ela tem os cabos, né, que pode se interligar com a cidade ali, com as demais regiões que precisam ser alimentadas, né? Mas não precisaria estar assim, entende? Virado desta forma para pegar o sinal. Se o satélite está no céu, ela não tem por que ficar trabalhando desta forma, entende? As antenas. Já reparou para pensar nisso? Então, isso prova que o meio de comunicação está por baixo da água, né? Todo ele. 99%, quase 100%. E começou então a ficar sem comunicação o mundo. Isso na segunda trombeta, ok? Basicamente, lá o Oriente Médio já vai ficar sem internet, né? Pensa num povo que vai ficar nervoso sem internet. Você já imaginou você sem internet? Sem energia elétrica? Porque o cabo que leva a comunicação, ele tem ali a internet, o cabo telefônico e a energia. E olha lá, se não tiver gás, né? Tem outros dutos, né, que precisam ser transportados de uma nação para outra, né? Não é só esses. Só estou usando esse termo porque é os mais importantes a serem colocados aqui, né? Então a comunicação perdeu, entende? Já na segunda trombeta. Um ano, talvez um ano e pouquinho de governo do anticristo, já está sem comunicação. Sem internet, sem energia elétrica. Terceiro selo. Um cavalo branco, um cavalo preto, né? Que vai trazer o que? A fome para a terra, certo? É a famosa balança enganosa, né? As pessoas que escaparem, né, dessa época, que estiverem vivas, né, que não foram mortas ainda pela fome, vão trabalhar um dia inteiro em troca de meio quilo de trigo, né? O terceiro selo mostra isso. Um dia inteiro em troca de meio quilo de cevada, né? Hoje o quilo do trigo talvez esteja R$5 o quilo. Meio quilo vai estar R$2,50, né, então, né? Se eu for comprar meio quilo de trigo. R$2,50 hoje. Mas nesse período vai custar uma diária, né? Quanto que é uma diária, por exemplo? No caso, a diária do jornaleiro que a Bíblia usa, né? Que é o diarista. O diarista hoje está quanto? Uns R$100, R$150 a diária do diarista? Faxineira, por exemplo. R$150 meio quilo de trigo. Sem contar o arroz, né? Se tiver, né? Se encontrar o arroz, quanto vai estar custando? Entende? Como vai ser escasso, como vai ser difícil essa época, né? Terceiro selo, fome, balança enganosa, né? Balança enganosa. O que acontece nessa terceiro selo, né? Além disso, vai ter uma estrela que vai cair na fonte das águas, né? Tanto a água corrente quanto a água parada, né? E a água vai se tornar venenosa. Os homens que beberem desta água vão morrer, né? Exceto a igreja, né? Porque você tem que entender lá o que aconteceu lá no Egito, né? Os egípcios, que era o povo que estava contra os israelitas, eram castigados, mas Israel não era castigado. Tinha água potável para Israel, né? Entende? A igreja vai ter água viva, água potável para ela, certo? Já o ímpio não, o ímpio vai beber água venenosa, água envenenada. E outra coisa que a gente consegue entender dentro desse terceiro selo e terceira trombeta é rios sendo secados, né? Eu falei aqui nesse estudo anterior
que o rio Eufrates e o rio Nilo se secou, né, para preparar um caminho dos reis que vêm do Oriente. Mas não significa que o rio vai se secar no momento em que eles estiverem vindo. Como quem diz, o rio tem que sair da frente para me passar. Não, não é assim que funciona. Já logo no comecinho aqui, ó, esses rios não vão começar a ficar secos, né? Para se cumprir a palavra do Senhor Deus, né? Esses rios, tanto esses do Oriente Médio e outros, vão se secar. Sabe por quê? Porque o que faz gerar energia elétrica no mundo? A fonte mais usada é a água, certo? Eu trabalhei por muito tempo em usinas hidrelétricas, eu sei como funciona o sistema. O camarada corta o rio, constrói uma barragem enorme, cria um certo grau assim de declive, né? Bastante grau, coloca o tubo aqui na boca da barragem, em cima, certo? Para que a água ganhe força descendo, para chegar até na onde fica a turbina, que é o que a gente chama de máquina que gera energia. A água passa por dentro daquela máquina e faz ela rodar. Quanto mais veloz tiver a água, quanto mais força tiver a água, mais energia gera. Essa energia gerada é lançada para uma subestação, né? Uma espécie de um local onde armazena energia, dali é distribuído para estados, cidades ou talvez até nações, dependendo do tamanho da usina hidrelétrica que estiver trabalhando com isso, certo? Ou seja, essas usinas são responsáveis por muitas nações, muitas cidades, muitos estados que se alimentam de energia geradas pela água. Agora o rio secou, como é que vai fazer? Se não tem água, não tem como gerar energia. Começou a faltar energia, mas tem outras matérias-primas, né? Que a gente consegue fazer energia. Ok. Existe a segunda maneira, que é mais dentro de uma ordem aqui, né? Uma escala. A gente pode gerar energia com lenha, a vapor, lenha. Ok, então vamos fazer energia, a gente trabalha, coloca lenha no fogo e gera energia, é menos energia, mas dá para dar uma controlada. Só que na primeira trombeta o que aconteceu? Queimou a terça parte das árvores. Imagina as lenhas que tinha. Queimou tudo. Queimou tudo e não teve como a floresta se recuperar, porque nesse tempo não está tendo chuva, não está nascendo árvore, não está tendo, entende? Não tem lenha para queimar para gerar energia, entende? Você vê como é que o povo vai ficar endemoniadíssimo nessa época? Não tem água para gerar energia. A lenha não tem lenha para queimar, né? Para fazer carvão, para poder gerar o vapor, para gerar energia. Ah, tem o ar. O ar gera energia, ok, mas o ar nessa época vai estar poluidíssimo, vai estar denso, vai estar pesado, com tanta química, tanta radiografia, tanta coisa ruim, que eu não sei se vai ser possível gerar energia com o ar como vai estar. Ah, nós temos outros recursos. O sol gera energia, dá para pegar a energia do sol. Aí cai a quarta trombeta. É pertinho uma da outra, né? E o que é ferido na quarta trombeta? Sol, lua e estrelas, né? Não significa que o sol já vai se escurecer ali, antes da metade da semana acontecer, né? O sol vai ser ferido, como é que eu vou dizer aqui? Numa escala, né? Conforme vai morrendo os santos, o sol vai se escurecendo, entende? É uma espécie de sinal que Deus vai estar transmitindo para os homens da terra, né? Mata 10 crentes aqui, o sol dá uma escurecidinha. Mata 80 crentes ali, o sol escurece mais um pouquinho. Opa! Entende? Da igreja, o sol vai se escurecendo aos poucos. Não significa que o sol vai se escurecer de uma vez só, porque Mateus 24, Jesus fala, né? Após a grande tribulação daqueles dias, né, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Dá a entender que o sol só se escurece depois da grande tribulação, né? Mas não é assim. Assim como os rios começam a minguar aos poucos, até secar totalmente, assim o sol ele vai começar a se escurecer. E detalhe, essa trevas, essa escuridade que vai cair do sol sobre a terra, é somente na terça parte da terra, assim como no mar, assim como nos rios e outras coisas que vão ser danificados. E o que é a terça parte? Terça parte é a terça parte que envolve o império da besta. Somente o império da besta vai ficar no escuro, entende? Para a igreja vai ter luz, assim como Israel, lá no Egito. O Egito estava em trevas, mas apenas em... Eu esqueci o nome lá do lugar que os israelitas ficavam, né? Eu esqueci o nome da região. Em tal lugar lá no Egito tinha luz, porque os israelitas estavam lá. Gozen, apenas em Gozen tinha luz, né? Israelita tinha luz. Então nós vamos ter luz
tanto luz como palavra, para iluminar o caminho, né? Iluminar a nossa vida, santificar a nossa vida, como luz do sol, entende? Porque nós precisamos da luz do sol, porque tem energia, tem vitamina, tem tudo que nós precisamos, né? Então nós vamos ter essas coisas, mas o império da besta, quem estiver adorando a besta, quem estiver seguindo a besta, não. Vai estar em trevas e vai estar com raiva e endemoniadíssimo, querendo matar crente mesmo, entende? Então por isso que na quarta trombeta, que é a metade da semana, acontece ali, né? Nesse período, o diabo desce para a terra, é lançado para a terra e se manifesta para o mundo como anticristo. E aí começa a matar gente de tudo quanto é jeito. Crente, não crente, ele não vai ter respeito com ninguém. Porque ele vai se declarar como o diabo, e detalhe, ele sabe que ele tem pouco tempo para agir. Ele vai ter poder? Vai ter autoridade? Vai, mas é pouco tempo, então ele precisa agir rápido, entende? Então ele não vai ter mais como arquitetar planos, estratégia para, entende? Ele vai agir falando como ele vai fazer e vai fazer acontecer. E nesse tempo a igreja é escondida dos olhos dele. Por quê? Porque não tem mais como ele enxergar como ele enxergava antes, por meio da tecnologia. A tecnologia foi destruída, né? Foi destruída totalmente, né? Não consegue enxergar. Como que você vai enxergar por meio da tecnologia? Por isso que ele vai encarnar, vamos dizer assim, né? Vai endemoniar um ser humano, o governante da época, né? Que vai estar só inspirado por ele, mas nessa época vai estar totalmente possuído, né? E automaticamente o império e o reino da besta, que é os adoradores da besta, né? Aqueles demônios, né, que saem lá do abismo, né? Que também eles vão ser, vai ser aberto ali na metade da semana, porque quando ele se manifestar, ele vai lá no poço e vai abrir. Aqueles demônios que estavam em prisão, né? Lembra lá que Pedro fala? Judas fala, né? E tem outros livros da Bíblia que mostram que eles estão em prisão. Vai soltar eles, eles vão sair para a terra. Quando eles saírem para a terra, eles vão ter que, como é que se diz? Entrar em corpos, né? Não tem como o espírito agir, entende? Age de uma forma, mas ele vai entrar no corpo dos adoradores da besta. Então os adoradores da besta vão se tornar em demônios na terra, né? Para matar pessoas, né? Para perseguir os crentes, entende? Então essa parte, inclusive, eu quero fazer em outro estudo, né? Dos demônios e tudo saindo, possuindo as pessoas, aquelas coisas horríveis, né? Que a gente vê lá da metade da semana para frente. Mas então vocês conseguem entender que as 3 primeiras trombetas e os 3 primeiros selos, Deus já destrói a tecnologia? Já não tem como mais os homens se utilizar da tecnologia. Você vê que quando toca a quarta trombeta, o sol é ferido, né? Ou seja, eles iam se utilizar do sol, né? Para pegar a energia do sol, um pouquinho de energia que tiver, não sei como é que funciona isso, não estudei essa área, mas eu sei que tem energia no sol. Eu sei que os homens roubam a energia do sol e vendem para nós, né? Faz nós pagar energia e pagar imposto em cima disso. Coisas que eles roubam de graça, né? Pegam de graça. Para eles é de graça e para nós eles cobram. Então isso é uma forma de Deus estar trazendo juízo, né? E o juízo de Deus, Isaías fala que ele é pedagogo, né? Isto é, o juízo de Deus traz ensinamento para as pessoas. Mas o mundo, né, não consegue aprender com isso, né? Somente os santos, os eleitos vão entender isso, vão aprender com o juízo de Deus, e ele é pedagogo, né? Ele nos ensina. Ele nos ensina. Então, essa quarta trombeta, que é o sol, ferindo justamente o sol, né? Que é a fonte de energia mais nervosa que tem, né? Vamos dizer assim. Eles não vão conseguir ter energia do sol também. Entende? E é onde começa a perseguição em terra, né? E mais as perseguições vão se dar mais de a pé do que com veículos ou equipamentos poderosos, né? Porque não vai ter escasso de combustível, energia, né? Porque esses equipamentos que são poderosos para destruição, eles dependem de alguma fonte de energia. Seja combustível, seja energia, né? Seja gás, seja sei lá qual for a matéria que vai ser utilizada no momento, né? Então quando o inimigo pensa que ele está avançando, né? Isto é, destruindo a igreja, na verdade Deus já está com o negócio adiantado, né? Já cortou ali, Deus é quem vai controlando, né? Os passos deles, entende? E é isso aí, meus queridos. Essa parte de destruição da tecnologia, tem mais coisas que eu preciso falar, mas eu não vou falar nesse vídeo que já está com quase 40 minutos, né? Então eu vou deixar para um outro momento para a gente falar mais dessas coisas, né? Tem muitas coisas para a gente falar, né? Dentro desses 3 selos, 3 trombetas, né? E a igreja profetizando, né? Então tem muita coisa que a gente precisaria falar, mas olha, já o vídeo já ficou grande. Eu sei que tem pessoas que gostam de ouvir, quanto mais falar é melhor, mas tem pessoas que, quando olha no estudo, se for mais de 20 minutos, já não assiste, né? Não consegue, né?
como é que se diz? Outras coisas são mais importantes, né, de se ouvir, né? Ah, eu quero assistir tal filme, eu quero assistir tal série, eu quero fazer tal isso. Eu preciso entrar no grupo lá, do WhatsApp, do Facebook, não sei. E menospreza a palavra, entende? Os estudos, né? Então a gente, de uma certa forma, tem uma preocupação em não deixar o vídeo se estender muito por causa disso, né? Gostaria de explanar mais ainda aqui ó, os pontos, né? Tem muita coisa aqui que dá pra gente extrair informações, né? Coisas que estão escondidas de muitas pessoas, mas para nós que estamos estudando ela está revelada, está claro, né? Mas para a gente extrair isso, a gente precisa levantar outras ideias, outras informações, que o vídeo vai ficar se estender muito. Tá ok, meus queridos? É um tempo onde a gente precisa levar esse ensinamento, essa palavra para muitas pessoas que têm muitas indagações a respeito das últimas coisas que vão acontecer na Terra, né? E essas coisas precisam ser esclarecidas para as pessoas de forma que ela entenda que a única solução para o mundo é Cristo, né? É uma coisa importante aqui, eu quero gastar mais um minuto aqui para falar disso. Cristo é a solução para o mundo, entende? Mas quando eu falo Cristo, até ontem, né, a gente estava conversando um pouco lá no grupo, tem um grupo que eu estou participando aí que está muito movimentado, e realmente tem sido uma igreja aquele grupo, né? Eu gosto muito ali daquele grupo ali que a gente está... Não vou falar o nome do grupo porque existem outros grupos que eu participo, e eu não quero ofender ninguém, né? Mas esse grupo que eu estou falando agora, quem está assistindo sabe qual grupo é. Esse grupo está movimentado, né? A gente estamos falando de coisas dos últimos dias, estamos estudando, meditando, e está tendo muitas coisas maravilhosas que a gente está levantando ali de informações, né? E isso é muito gratificante, né? Então, nesse tempo de crise que o mundo está vendo as coisas começando a tomar forma, né? Por fim. E muitas pessoas estão ouvindo, né? Alimentos diários, né, assistindo muitas pregações, muitos pastores botando a cara nas redes sociais e falando da palavra. Só que muitos desses pastores não é deboche, não é arrogância, não é crítica, mas é só um comentário que é preciso ser feito. E para você é comparar os dois lados da história, da moeda. Existem muitos pastores agora pregando, só que a pregação deles, né, dependendo do nível do seu conhecimento, você vai observar, né? Que é só leitinho, entende? A pregação vai ter lá o cego de Jericó, a mulher do fluxo de sangue, a viúva de Naim, Zaqueu, coisas ali relacionadas ao evangelho, certo? Parece que essas pessoas, ou esses pastores, né? Muitos humildes, muitos simpáticos, são pessoas maravilhosas, eu conheço muitos desses pastores, né? Só que dependendo do pastor, parece que ele escolheu ficar só ali, sabe? O Senhor Deus começou lá em Gênesis com uma história, né? Trabalhando ali, veio a lei, Moisés e tal, os mandamentos, as festas e tal, beleza, tal. Chegou Jesus na terra, pum, arrebentou com tudo, né? Mudou totalmente o sentido das coisas. Uma nova era começa. E começou a pregar o evangelho do reino e tal, beleza. E começou a trazer ensinamentos, né? E aqueles ensinamentos que Jesus está falando ali nos evangelhos, é o quê? Tirando o homem da lei, né? Do jugo da lei, da escravidão da lei, da situação que a lei impunhava sobre o homem, que o homem não era capaz de entender a lei, não era capaz de fazer cumprir a lei, e arrumou uma maneira de cumprir a lei, trazer o homem para o reino do seu amor, da sua palavra, e entender que aquelas coisas eram tudo sombra, que tinha uma realidade a ser cumprida pela igreja, né? No mesmo homem que estava sendo escravizado. Então aquele período de transição de lei para graça é o período dos evangelhos, né? Então ali está sendo um relato de coisas que aconteciam e de coisas que é um famoso leite que Jesus dava para aquelas pessoas naquela época, porque eles não tinham estrutura para receber coisas mais profundas, né? Mas nós que estamos estudando, a gente consegue olhar para o Evangelho de Cristo, os 4 Evangelhos, e extrair coisas profundas do Evangelho também. Porque Jesus fala de maneira simples, mas ao mesmo tempo ele está falando de coisas profundas, né? Porque as coisas que ele fala nos leva para o Apocalipse, nos leva para os profetas, nos leva para a lei, nos leva para todas as áreas da Bíblia, né? Você tem um olhar diferente para a Bíblia. E quando você olha diferente para a palavra que Jesus está falando, você começa o quê? Enxergar um alimento mais sólido ali, um alimento mais profundo, sabe, de coisas mais interessantes de ser estudadas, né? Então, essas pessoas que eu estava mencionando antes, né? Então eles entram ali no evangelho e ficam naquele leitinho. Alguns não querem
prosseguir conhecendo ao Senhor, como o Oséias fala. Não querem se aprofundar mais na palavra, entende? Outros, né, têm receio, outros é porque não tem estrutura, não conseguem mesmo por causa da mentalidade, por causa da maneira que foi criado, da maneira que foi ensinado, e ele chega até um certo ponto no evangelho e dali ele não consegue passar, né? Isso não é errado, isso não é crítica, eu quero colocar para os seus dois lados. Então, são vários níveis, né, de ensinamentos que estão tendo agora, que vai chegar uma hora que esses ensinamentos vão perder o valor, né? Entende? Quando chegar o tempo dessas coisas que eu estou falando aqui, ó, no início dessas coisas, vocês acham que as pessoas que estiverem ouvindo essas coisas e se deparar com uma situação dessa, essas coisas não vão mais trazer efeito para elas, né? Por quê? Porque essas coisas não vão casar com as informações que vão estar acontecendo na era do anticristo. E essas pessoas vão precisar de informações mais sólidas, de coisas mais profundas, para fazer elas entender o que elas precisam fazer nessa época de dificuldade. Entende? Então essas pessoas mesmas que eu estou falando, que não querem sair do leitinho, né, ficar ali só no leite, ou seja, só naquele momento de transição de lei para graça, não quer ir da graça para um nível mais profundo. Não quer compreender o que é graça, não quer entender o que é ser salvo pela fé, não quer entender o que é estar sob a lei, o que é estar debaixo da lei, o que é viver a lei, o que é obedecer à lei, não quer saber dessas coisas, né? E tantas coisas relacionadas à lei, né? Que estão nos evangelhos, estão nas cartas de Paulo, Tiago, João e até mesmo no Apocalipse. E são coisas profundas, né, que estão na lei. Mas, então, essas mesmas coisas, né, se essas pessoas não se aprofundarem em estudar, em meditar, em entender essas coisas, lá na frente elas não vão ter como ensinar mais. Então você, meu amigo, que gosta de falar dos evangelhos, gosta do leitinho, e eu sei que tem pessoas que necessitam desse leitinho agora, eu entendo isso, eu sei que tem pessoas que você não pode chegar e já falar de escatologia para ela, você não pode já chegar e abrir o leque e falar, olha, é assim, 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 assado, não tem jeito. Eu sei que tem pessoas que a gente precisa desde o início. Só que daqui para frente, as pessoas que estão nas redes sociais, que são muitas hoje, elas já entenderam o beabá, o princípio do evangelho. Elas já sabem como é que funciona, entende? Esse leitinho. Tanto é que eu conheço muitas pessoas que não são cristãs, não frequentam a igreja e são curiosas para entender as coisas dos últimos dias. Por quê? Porque os últimos dias são mais importantes. Eu preciso saber o que está no meu futuro. O que me espera e o que eu preciso fazer para permanecer em Cristo naquele tempo. E isso é preciso ler os profetas, né? Os profetas estão dando escape para a igreja. Assim como os apóstolos, os profetas mostraram Cristo vindo na terra, anunciando o evangelho, e algumas pessoas que receberam esse evangelho que Cristo anunciou nos profetas, essas pessoas iam passar por tribulação, iam passar por dificuldades, mas também ia ter lugares de escape, ia ter lugares que Deus ia abrir uma porta de esperança para eles. E esses escapes não tá nos evangelhos, entende? Esses escapes não estão no leitinho. Você precisa se aprofundar na palavra, não tem jeito. Você tem que estudar mais a fundo a palavra, você precisa procurar uma pessoa, uma dica que até eu vou trazer aqui, né? Você procura uma pessoa que você goste do tom da voz, você se identifica com a pessoa, né? Porque hoje tem muitos irmãos, muitas irmãs abençoadas que estudam a palavra e trazem entendimento sobre os últimos dias. Então você não é obrigado a escutar uma pessoa que talvez você não vai com a cara dela, talvez você não tenha afinidade com a pessoa, não concorda com o que ela fala, a maneira que ela faz. Mas procure um meio de você aprender em profundidade as coisas do futuro. Isso é muito importante. É uma das coisas mais valiosas nesse tempo. Porque quando chegar a época do governo do anticristo, Bíblia digital, Bíblia de papel, ou seja, qualquer for a forma de Bíblia que você acha que vai ter naquela época, não vai ter. A palavra diz, os homens vão procurar de mar a mar a palavra, isto é, Bíblia, não vão encontrar. Entende? Então o momento é agora, o momento de armazenar informação, o momento é de você se encher de palavra, de entendimento para as coisas dos últimos dias, é agora. Se você não se preparar para os últimos dias agora, quando chegar a época dos últimos dias, você não vai saber o que fazer.
E aí você vai sofrer muitas decepções. Você vai procurar o seu pastor, que por muito tempo fala de leitinho. Pastor, o que eu faço agora? O pastor vai estar na mesma condição que a sua. Isto é, tanto o pastor quanto você, se for possível, for permitido, ainda vocês encontrarem alguém que possa ensinar para vocês, vocês vão poder sentar e aprender com pessoas que talvez de um nível inferior de educação que vocês tiveram. Hoje tem pastores, né, que tem mesclado, doutorado, não sei mais o que lado, não sei o que lado. Cada baita anel no dedo. Eu me formei nisso, naquilo outro. Eu sou formado em várias coisas, né? E continuo pregando leitinho, né? Você não vê falar festa, você não vê falar de tribulação, você não vê falar das coisas dos últimos dias na boca deles, né? Esses homens que, entre aspas, hoje parece que estão na nata, estão na nave da igreja hoje, lá na frente eles vão ter que sentar para ouvir talvez um membro, o da última cadeira, um membro que ficava quietinho lá, era excluído, não tinha oportunidade, não servia para nada, e aquele membro resolveu estudar a palavra. Talvez não menosprezando a classe de profissionalismo, um jardineiro, um trabalhador rural, um pedreiro como eu, por exemplo, entende? Ou um ajudante de pedreiro, um pintor, um serralheiro, e tantos profissionais aí deste ramo mais baixo, de um nível nível baixo, não menosprezando, porque eu estou dentro dessa área. E aí você que tem tantas formaturas, tantos documentos, tantos diplomas, vai ter que sentar e ouvir essas pessoas para te ensinar o que você deveria ter passado nessa época. Então, é uma dica, não é crítica. É para você observar, é para você se apegar à palavra, mas se apegar no sentido de estudar a mesma palavra, entende? Você e Deus. Além de você fazer sua live, além de você alimentar a sua igreja, além de você estar alimentando outras pessoas, tire um tempo para você, invista em você. É você e Deus. Eu quero estudar a sua palavra, eu quero aprender coisas profundas. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas ocultas, coisas profundas que você não sabe, não conhece, mas que estão na minha palavra. As coisas ocultas e profundas não estão no mistério, as coisas profundas e ocultas não estão em ir no monte e ficar orando madrugada dentro. Eu já fiz muito isso no passado, não resolveu o meu problema. Já fiz muito. Você não tem noção de quanto eu já orei em madrugadas adentro, em montes, no meio do mato. Isso não resolveu o meu problema. O meu problema foi resolvido quando eu caí para dentro da palavra e estudar a palavra. Eu e Deus. E deixar de lado ainda os livros, né? Abandonar os livros, os recursos humanos, os comentários, os ensinamentos antigos, removam eles. E é você e palavra. Entra agora em acordo com o Senhor Deus, fale com Ele, entre em justiça com Ele, como Jó fez, em juízo com Ele. E Ele vai se revelar a você, como Ele fez com Jó. E vai trazer entendimento, vai trazer luz, e você vai passar a um outro nível, diferente de enxergar a palavra. E você vai olhar para os seus companheiros e vai falar, meu Deus, quanta coisa eu preciso fazer junto com meus companheiros, né? Então, de repente, você tem um cargo, mas você está num nível muito grande, como é que eu vou dizer aqui, de fama, de status, né? Tem muitas pessoas te seguindo, mesmo você dando só leitinho, entende? Imagina esse grupo de pessoas que te seguem, ouvindo uma palavra mais profunda, algo mais profundo, que vão alimentar elas no futuro, na época em que não vai ter Bíblia, não vai ter pastor, não vai ter igreja prédio, né, como denominação, igreja organizada. Então pense com direitinho, com carinho nisso, que isso é de grande valor para Deus, né? É de grande valor para o Senhor Jesus, entende? Eu gostaria de falar mais, mas o tempo já avancei, já passou mais 10 minutos do que eu tinha falado. Mas amém. Que Deus abençoe. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de nos ajudar a divulgar essa palavra em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo aí.